Pode sentar. Meus queridos irmãos, queridos filhos, é com grande alegria que nós celebramos a festa de hoje, festa que foi instituída pelo Papa Pio XI em 11 de dezembro de 1925, portanto estamos completando 100 anos da instituição da festa de Cristo Rei, bem pertinho da festa de Todos os Santos e também perto da comemoração dos fiéis defuntos, exatamente mostrando que o reinado de Cristo, ele abarca todas as dimensões da igreja, seja a igreja militante, a igreja padecente, a igreja triunfante. No novo rito foi transferido para o último do último dia do ano litúrgico, mas nós conservamos agora no final do mês de outubro. É uma grande festa, a festa de hoje, porque a igreja proclama publicamente o reinado de Cristo. Não apenas o reinado social de nosso Senhor, mas o reinado dele sobre todas as coisas e sobre todos os homens, inclusive sobre os corações humanos. Cristo é rei. Já foi prometido como rei no Antigo Testamento, o menino nos foi dado, diz o profeta Isaías, ele é o grande rei que vai governar todas as coisas e todas as nações. Quando o anjo anunciou a Maria, já disse que seria o filho dela um rei, reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Quando os magos viram a estrela no Oriente, foram correndo a Jerusalém e perguntaram: onde está o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E quando foram a Belém, ofereceram seus presentes, oferecendo ao rei, e se prostraram, e prostrando-se, diz lá o evangelista São Mateus, o adoraram. Herodes, com inveja e com medo de perder o seu cetro, manda matar esse rei, e faz aquela chacina lá em Belém, nos arredores, matando todas as crianças menores de 2 anos, pensando que mataria assim o rei, porque ele tinha medo desse reinado. Depois Jesus, quando começa a sua pregação, fala desse reino. O reino de Deus está próximo, fazei penitência. Muitas vezes fala do reino dos céus, do reino de Deus, e quando nos ensina a orar, ele nos diz: quando orardes, dizei Pai Nosso, e lá no meio do Pai Nosso diz: venha a nós o vosso reino. As parábolas sempre do reino, um reino que é como uma rede lançada ao mar, que colhe toda a casta de peixes, bons e maus, e que está aqui na terra, mas que haverá um fim. No fim do mundo virão os anjos, separarão os bons dos maus. O reino que é um tesouro escondido, que encontra, deixa tudo que tem e abraça esse reino. Ou uma pérola preciosa, que encontra essa pérola, deixa tudo, vende tudo para adquirir essa pérola. Ou um reino como uma cidade situada sobre o monte, ou como um rebanho do qual ele é o pastor, ou como um homem que distribui os seus bens aos seus servos para que faça render. Um reino que é como um semeador que semeia uma semente, ou um campo onde vem a semente boa e o inimigo semeia a semente má. E assim Jesus vai falando do reino. Mas como é esse reino? Ele é rei. Por fim, antes de subir ao céu, depois de ter proclamado o seu reinado diante de Pilatos, no momento de um processo jurídico, então juridicamente ele vai proclamar: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo, ou seja, não deste mundo no sentido de que não é para este mundo, mas não encontra neste mundo sua força, ele não recebeu o seu poder deste mundo, e ele não se sustenta com poderes temporais.
Isso que quer dizer Jesus quando fala: meu reino não é deste mundo, mas é para este mundo, e começa neste mundo e tem a sua plenitude na eternidade. E quando vai ao céu, diz aos apóstolos: todo o poder me foi dado no céu e na terra. É a proclamação desse reino que manda que se espalhe. Por isso, ide pelo mundo inteiro e fazei de todos discípulos meus, que entrem todos nesse reino. Logo, Jesus é rei, e não é um rei abstrato, não é um rei em que nós achamos por causa dos nossos sentimentos religiosos. Não, é um rei concreto, é um rei que tem poder, é um rei que quer governar, um rei que legisla, um rei que administra, um rei que cuida, mas é um rei que ama. Esse é o poder do reino de Cristo. Mas não é um reino, como muitos pensaram, um paraíso aqui na terra, um reino meio ideológico. Algumas ideologias se infiltraram na igreja, provocando na igreja uma espécie de corrida ou instalação de um reino material, político. Não, embora tenha sua influência na política, inspirando, não é um reino ideológico ou um paraíso aqui na terra, não, mas é um reino concreto na terra. E como é esse reino? Alguns entenderam o reino como hoje se fala, uma espécie de ecologismo integral, em que todos vivem em harmonia, sem dogmas, sem muitos compromissos, a não ser de vivermos muito bem, nos abraçando uns aos outros e respeitando a criação. Tudo muito idílico, muito bonito, mas não é nisso que consiste o reino de Cristo. Como é esse reino? O reino de Cristo, ele tem um trono, que é a cruz. É dali que Jesus vai, como filho de Deus feito homem, como herdeiro de toda a obra da criação, para quem foram criadas todas as coisas. É ali na cruz que ele exerce o seu reinado. É um reino de sacrifício, é um reino de entrega, mas é sobretudo um reino de amor. O seu cetro é a caridade. Esse é o reino de Cristo, um reino que prega o amor, um amor a Deus, um respeito a Deus, às suas leis, uma entrega do homem com Deus. É um rei que vem em nome de Deus, porque ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo, mas vem como homem Deus, buscar a humanidade e ser esta ponte entre Deus e os homens. E esta ponte se dá na cruz. É o reino que vem trazer vida, e a vida da graça, e a vida em plenitude, com todas as suas consequências também materiais. Não somos espirituais, temos corpo e alma, então o homem como um todo, corpo e alma. Mas nenhum outro nome foi dado embaixo do céu que traga salvação, que traga verdadeira felicidade, senão o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Com todas as suas consequências, seja no coração, seja nas relações sociais, seja em todas as atividades da vida humana. Ele reina e tem todo o poder. E qualquer rejeição a esse poder é rejeição a Ele, como Deus humanado, porque tem esse direito de reinar. Mas esse reino tem inimigos, e a gente vai ver inimigos desde o início, começando com Judas, e depois os fariseus, que dá ouvido aos fariseus, queria uma espécie de reino de dinheiro, um reino material. Depois vamos ver durante a história vários inimigos, e nos últimos tempos
Os papas do século XIX, do século XX e do XXI nos mostram três grandes inimigos. O primeiro é o laicismo, que quer uma sociedade sem Deus, ou que se reconheça a Deus, mas que Deus não tenha nenhuma interferência na vida de ninguém. E cada um pode ter a ideia de Deus que quiser, e se não quiser nenhuma, também está ótimo. Não, Deus não tem que interferir na vida humana. Esse é o laicismo. Uma sociedade sem Deus, um Estado sem Deus e uma vida sem Deus, prescindindo de Deus, a felicidade sem Deus, os projetos sem Deus, as relações sociais sem Deus, as leis sem Deus, não se fala em Deus. Isso é o laicismo, que é imposto na vida das pessoas, imposto nos meios de comunicação, imposto nas escolas, imposto nas universidades, imposto na política, imposto na vida das pessoas. O mundo sem Deus. Isso é laicismo. E quando se fala em Deus, não, o Estado é laico, não se pode. O mundo sem Deus, sem Jesus, isso é laicismo. Um outro inimigo é o indiferentismo, em que todos têm um sentimento religioso, não se pode suprimir, portanto cada um faça o que quiser, pode expressar esse sentimento do jeito que quiser. É o chamado indiferentismo religioso. Todas as religiões são boas, todos os caminhos são bons, ou não ter nenhum também é bom, cada um faça o que quiser, crie para si o seu jeito de acreditar, suas crenças, seu modo de viver, sem nenhuma referência a não ser a sua própria inteligência ou a sua própria vontade. Esse indiferentismo religioso é inimigo de Jesus, inimigo da igreja. Como eu disse, nenhum outro nome foi dado a não ser o de Jesus. Ele é o único Salvador, o único, e o homem precisa dele. Então o indiferentismo religioso, em que considera todas as religiões como boas, são contra o reinado de Jesus. Contra. Entre os antigos romanos, nos tempos dos apóstolos e dos primeiros cristãos, havia lá um panteão e colocavam lá os deuses de todos os povos conquistados pelos romanos. Era um panteão de deuses. Então cada um ia lá para cultuar ou honrar ou reverenciar um deus diferente. Tinha até deuses nas próprias casas, muitas vezes famílias tinham suas próprias divindades. Poderia se acreditar em tudo, poderia crer até no próprio César, que era o imperador, adorar todos os deuses. Os romanos se destacavam por esse respeito, mas quando chegam os cristãos, mostrando que Jesus é o único, vamos destruí-lo, porque todas são boas, menos essa, porque se declara única, é contra os outros, contra o Estado, então vamos destruí-lo. Daí as grandes perseguições. E hoje acontece a mesma coisa. Todos os caminhos levam a Deus, dizem. Todas as religiões ou meios de crença são boas ou bons, mas não Jesus. Vamos destruí-lo, vamos ridicularizá-lo, vamos pisar nele, ou vamos mostrar um Jesus que não é o real, um Jesus político, um Jesus revolucionário. Esse Jesus podemos mostrar, ou um Jesus que aceita tudo, ou um Jesus que é liberal. Esse sim. Isso se chama indiferentismo religioso, que é inimigo do reinado de Cristo, que vem preparando o anticristo, como já nos anunciava São João no Apocalipse e nas suas epístolas. O terceiro inimigo do reinado de Cristo é o relativismo.
Porque o relativismo, ele diz que é uma espécie de ideologia, que diz que não existe a verdade, ou se ela existe, ela não pode ser conhecida. Nós conhecemos apenas alguns aspectos, ninguém pode chegar à verdade. Isso é relativismo. Por isso cada um pode ter a sua, ou o seu jeito de acreditar nas coisas. Então tudo se torna relativo. O dogma é relativo, vai de acordo com os tempos e de acordo com as pessoas ou com as culturas. A moral é relativa, faça o que você quiser, desde que não prejudique ninguém, faça o que quiser, tudo relativo. Pode fazer o que quiser, a moral é estar na sua consciência. Se a sua consciência acusa, é uma coisa má, se não acusa, é coisa boa. Então todo mundo é livre para fazer o que quiser. Então coloque em pé de igualdade a verdade e a mentira, o bem e o mal, o certo e o errado. Não existe certo e errado, existe na sua cabeça. Isso se chama relativismo, que hoje, segundo dizia o Papa Bento XVI, tem uma verdadeira ditadura. E que falava João Paulo II, uma estrutura, que ele chamava de estrutura do pecado. Pecado como parte de uma grande estrutura armada no mundo. Isso vai contra o reinado social e particular de nosso Senhor. E nós o amamos, nós o adoramos, nós nos prostramos diante dele. Mas como viver esse reinado na prática? Primeiro, Cristo quer reinar no nosso coração. E o inimigo desse reinado no nosso coração é o nosso pecado. Quando nós pecamos, nós dizemos para Jesus: não quero que tu reines sobre mim, como diziam os judeus. Não queremos que ele reine sobre nós. Não temos outro rei senão César. Nós dizemos a mesma coisa quando diante de uma situação de pecado, nós escolhemos pecar e dizemos: não quero o teu reino no meu coração, não quero o teu reino na minha vida, não quero. Por isso, se queremos trabalhar pelo reino de Cristo, temos que começar pregando a conversão, a nossa, e depois a conversão do mundo. Não vai haver reino de Cristo na prática se não pregarmos uma verdadeira conversão, que os homens não o reconheçam e não mudem de vida, não olhem para a sua cruz, não se prostrem diante dela chorando lágrimas, arrependidos, dizendo: quero ter uma vida nova, quero estar com ele, quero me entregar a ele. O resto é tudo propaganda, que pode ter momentos de grande emoção e depois não levam a nada. O reino começa dentro do coração. E a verdadeira propaganda do reino de Cristo é chamar o homem à conversão, a uma mudança de vida, começando por nós mesmos, E muitas vezes pregamos o reino de Cristo e dentro de nós trabalhamos contra, em nós. Depois temos que levar esse reino para a nossa família, os valores cristãos dentro de casa, no relacionamento de marido e mulher. Cristo deve reinar ali. Não foi à toa que Cristo, quando apareceu a Santa Margarida Maria, disse que abençoaria aquela família onde a sua imagem, a imagem do seu sagrado coração estivesse lá exposta, porque Ele quer reinar na família, quer reinar nos projetos familiares, no relacionamento dos esposos, na educação dos filhos, na relação dos jovens, na relação das crianças, na educação, nas brincadeiras, nas modas, no jeito de viver. Ele reina aí. E aí pergunto: Cristo reina na sua casa? Ou é apenas uma fachada? Aquele crucifixo que tem lá na parede é real?
ou é apenas um enfeite para você dizer que é católico, que é muito devoto de Nosso Senhor? É real? Entra no coração, na vida e nas relações. E depois Cristo quer reinar também na sociedade, em todos os âmbitos da sociedade, e como sociedade também no Estado. E nós temos um compromisso de trabalhar para que Ele reine nas leis, reine nas relações sociais, reine nos costumes. Temos que trabalhar nesse sentido. Mas se nós não estamos convictos e que se não vivemos, isso não vamos atingir. Não vamos atingir. Os primeiros cristãos viviam o Evangelho. E foi essa vivência que foi crescendo, que chegou a criar-se uma sociedade cristã. Que tinha lá seus problemas muito sérios. Mas, como dizia Papa Leão XIII, a filosofia do Evangelho governava as nações. E é isso que nós queremos. É só isso. Então, nessa festa de Cristo Rei, é o tempo de fazermos nosso exame. Como estou agindo diante desse reino de Cristo? Como é a minha relação com Ele? Como estou trabalhando para propagar esse reino, embora ele já exista, mas para que haja cada vez mais e mais pessoas que se submetam a esse rei? Como estou lutando contra esses inimigos do reino de Cristo, naquilo que eu posso? Então hoje a festa nos chama a atenção, pedindo que esse reino venha a nós, mas que também trabalhemos nesse sentido, com a nossa santidade de vida, com a nossa vida de oração e com o nosso apostolado, e que seu reino venha a nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.